Olá a todos, continuando aqui com as alachot de Birkat HaMotzi, alachá de quando a pessoa senta para fazer a brachá de HaMotzi e comer pão. פרוק קיצור שולחן ערוך הלכה ד' לא יבצע פרוסה קטנה מפני שנראה כצר עין, ולא פרוסה יותר מכביצה, לפי שנראה כרעבתן. Quando a pessoa vai sentar para comer o pão, ele fez a brachá de amotzi, ele fez aquele corte que a gente falou de fazer num pão, quando é um pão, um pedaço grande de pão, ele cortou o pão, fez a brachá de amotzi, ele tem que comer. Agora, quanto ele deve cortar do pão para comer? Qual tem que ser o tamanho da fatia que ele pega? Fala que por um lado, a pessoa não deve cortar uma fatia muito fininha, muito pequena, porque isso vai parecer que ele é mesquinho, que ele está economizando no pão. Ele está pegando uma fatia bem pequenininha só para economizar. É um sinal de que ele é alguém avarento, mesquinho, não é uma boa característica. Por outro lado, ele não deve cortar um pedaço muito grande para ele comer, porque ele parece guloso quando ele pega um pedaço enorme de pão para comer, mais do que cabeça. Cabeça é mais ou menos uma quantidade de o volume de um ovo, um volume de 54 gramas, mais ou menos. Quer dizer, não pegar um pedaço muito grande, pegar um pedaço normal que ele vai comer, depois ele vai repetir, depois ele pode pegar mais, mas o primeiro pedaço que ele pega deve ser um pedaço de um tamanho normal. ודווקא כשהוא אוכל לבדו, אבל אם אוכל בבני אדם וצריך ליתן מן הפרוסה לכל אחד כזית, מותר לפצוע כפי מה שצריך לו. Isso que a pessoa deve tomar cuidado com o tamanho do pão que ele vai cortar quando ele está comendo sozinho, certo? Mesmo que a pessoa está comendo sozinho e não tem ninguém olhando, mesmo assim as características da pessoa são as mesmas, seja tenha pessoas olhando, seja não tenha pessoas olhando. Então a pessoa quando ele vai comer um pedaço de pão, ele deve comer esse pedaço de pão, ele deve cortar o pedaço de um tamanho que seja cabível, que seja normal e não ser nem avarento, nem mesquinho, nem guloso. Mesmo quando a pessoa está sozinha, ele tem que tomar cuidado com as midot dele. Então, alguém que vai almoçar em casa, por exemplo, não é para fazer um prato gigante, encher o prato de comida, esquentar e comer, porque isso demonstra que a pessoa ele é guloso demais, não é um bom sinal. Então, ele faz um prato normal, depois, se ele quiser comer mais, ele come mais. Então, alguém que está comendo sozinho, precisa cortar um pedaço de pão, corta um pedaço de pão pequeno. Não pequeno demais, mas um pedaço de pão normal, mais ou menos de um cabeçá, mais ou menos de 50 gramas. Mas, quando ele precisa cortar para muita gente, está comendo muita gente junto, como numa saudade de Shabbat, por exemplo, aí não tem problema cortar vários e vários pedaços para distribuir, porque aí é a necessidade do momento. O Beshabbat, afilo mochel levadom, mutar livsor kefim shetzarich lekol הסעודה, מפני כבוד השבת, להראות חביבת סעודת השבת שחפץ לאכול בה הרבה. Shabbat é um dia especial, no Shabbat especificamente, a pessoa pode cortar um pedaço grande, que é o que ele vai comer durante a saudá inteira, durante a refeição inteira. Então, se durante a semana ele corta pedaços pequenos, ele vai comendo aos poucos, de acordo com o que ele quer naquele momento, pode repetir, mas vai pegando de pedacinho em pedacinho. No Shabbat tem de cortar um pedaço grande, o pedaço que você vai precisar para a seudá inteira, o pedaço de halá que você precisa para comer durante a refeição inteira, porque isso demonstra que você gosta da halá, que você gosta da seudá de Shabbat, você já pega para você o que você quer comer. E mesmo que se a pessoa fizesse isso durante a semana, demonstraria uma certa característica de gula, já que ele não faz isso durante a semana, ele não é guloso durante a semana, quando ele faz isso no Shabat, fica claro que o único motivo que ele está fazendo dessa forma é justamente o Shabat. O primeiro pedaço de pão que a pessoa deve comer é o pão que ele cortou, depois ele pode comer outros, se tiverem outros pães na mesa, ele pode comer outros, mas o pão que ele cortou tem que ser o primeiro que ele come, sobre o qual ele fez a brachá, já que a pessoa fez brachá sobre esse pão, então sobre ele existe a mitzvah, ele deve fazer primeiro comer esse pedaço. וטוב לזה שלא ייתן ממנה לנוכרי או לבהמה ולעוף, é bom a pessoa tomar cuidado que é o pão sobre o qual ele fez a brachá, não dá isso para um nochri ou para um animal, ele tem que guardar isso para ele mesmo. הלכה ה' קודם שיברך ייתן שתי ידיו על הפת שיש בה הם 10 אצבעות כנגד 10 מצוות התלויות בפת. Antes da pessoa fazer a brachá, ele deve segurar o pão com as duas mãos, encostando os 10 dedos no pão, representando aqui que os 10 dedos representam as 10 mitzvot ligadas à preparação do pão. Temos 10 mitzvot ligadas à preparação do pão, desde o plantio até que a pessoa colhe, prepara a massa e assa a massa e chega o pão na mesa da pessoa. Então se segura o pão com os 10 dedos, representando essas 10 mitzvot. Quais são as 10? Lotach rosh beshor vachamor.
A primeira mitzvah é a proibição de colocar um boi e um burro para arar a terra junto, já que o boi ele é muito mais forte do que o burro, e o burro vai se sentir mal que o boi está trabalhando muito mais, então é proibido de colocar os dois para arar a terra juntos. Kilaim, a proibição de misturar duas espécies, então a pessoa plantou só uma espécie de trigo aqui no caso. Leket, shecha e PA. Leket, Shechá e PA, não vou entrar aqui em cada uma, mas são mitzvot ligadas à colheita, quando a pessoa está colhendo, se cai parte da colheita, ou se ele esquece, ou um pedaço do campo que deve ser deixado para os pobres, são mitzvot ligadas à colheita do trigo. Lotachassom, a proibição de fechar a boca do animal na hora que ele está pisando no trigo. Eles usavam os animais para pisar o trigo e amolecer ele, separar ele, a casca da semente. Não pode tampar a boca do animal, porque se ele quiser comer, ele pode comer. Trumá, a mitzvah de tirar trumá. Maaser Rishon, Maaser Sheni, Halá, são as mitzvot que são dadas, as partes que são dadas para o Cohen, para o Levi, para os pobres, ou para ser comida em Yerushalayim, ou a Halá que é dada para o Cohen. Certo? Então são 10 mitzvot ligadas à preparação do pão. Velachen yesh eser tevot bebrikat hamotzi, por isso a brachá de hamotzi ela também tem 10 letras. Veser tevot pasuk nei chol elech saberu, também temos 10 palavras, 10 palavras na brachá de hamotzi e 10 palavras num pasuk. Tem quem costuma falar esse pasuk antes de fazer a brachá de hamotzi, nei chol elech saberu ve'ata noten lem tochna beito poteach et yadecha. Então aqui temos um pasuk também com 10 palavras. Veser tevot pasuk eretz chita u'seorá. Também o pasuk que fala sobre as frutas de Eretz Israel, da onde a gente aprende a mitzvah de Birkat Hamazon, também tem 10 palavras. Esse tevot do pasuk Veiten Lecha, uma das brachot de Yitzhak para Yaakov, Veiten Lecha Elokim mital hashamayim shmei haaretz, também é uma brachá uma brachá de Yitzhak para Yaakov sempre tem muita brachá, tem muita comida, também tem 10 psukim, então a gente também tem 10 palavras, então a gente usa justamente os 10 dedos representando todos esses pontos. O Kshiomar et Hashem yagbet alechem, quando a pessoa fala Baruch atah Hashem, deve se levantar um pouco o pão. O Beshabat Ekbeashteyem, e no Shabat, que se faz com Lechem Mishnah, que se faz brachá sobre 2 pães, porque assim Am Yisrael recebeu no deserto, na sexta-feira chegavam 2 pães, dois pedaços de maná, se levanta as 2 mãos. Veivarech Bekavanah, tem que fazer a brachá como se deve, pensando na brachá que você está fazendo. A pessoa deve tomar cuidado agora com a linguagem da brachá. Na hora de falar a palavra amotzi, a letra rei é diferente da letra alef em hebraico. A letra alef é só o som da vogal. Já a letra rei, ela tem um barulho a mais que vem da garganta, que é a letra rei, certo? Diferente da letra A, em hebraico, então seriam, em vez de Amotzi seria hamotzi. São palavras diferentes. Não chega a ser igual o het, não é hamotzi, é hamotzi, diferente de amotzi. Quem conhece as letras em hebraico vai conseguir perceber. Então, na hora de falar a palavra hamotzi, deve-se prestar atenção como se fala o rei. Veitin revach tzad ben tevat lechem le tevat min, shelo leavli et amem. No fim da brachá, quando se fala lechem min haaretz, deve-se separar um pouquinho entre as palavras lechem e a palavra min, porque senão, já que a última palavra da palavra lechem é mem, e a primeira da palavra min também é mem, se a pessoa falar rápido, ele vai falar isso como se fosse uma palavra só, lechem min, quando tem que dividir entre 2 palavras, lechem min haaretz. ולאחר הברכה יאכל מיד, כי אסור להפסיק בין ברכה לתחילת אכילה, אפילו לעניין טמא, ויש לאכול כזית בלי הפסק. Logo depois de fazer a brachá, a pessoa deve comer, não se pode fazer nenhuma pausa entre a brachá e comer, mesmo para responder amém, não se pode, então logo depois de fazer a brachá, tem que comer o pedaço de pão. O ideal é que se coma um kazait, que é a quantidade mínima para poder fazer Birkat Hamazon, direto. Alachá vav, mitzvah להביא על השולחן מלח קודם שיבצע, ויטבול פרוסת המוציא במלח, לפי שהשולחן דומה למזבח, והאכילה לקורבן, ונאמר על כל קורבניך תקריב מלח. Tem mitzvah de trazer sal para a mesa, para mergulhar o pão no sal logo antes de comer, porque a mesa da pessoa é considerada como se fosse um mizbeach, quando não tem Beit HaMikdash, a mesa da pessoa é considerada como se fosse o altar no qual se fazia um korbanot, alguém que convida a gente em casa, é como se ele fizesse korbanot para Hashem, e sobre os korbanot é escrito, al kol korbanecha takriv melach, sobre todo o korban tinha que ter sal, em todos os korban se colocava sal, então assim também, no nosso pedaço de amotzi, deve-se mergulhar o pão
no sal. O lefi shulchan b'mizbeach, tov lizer shelo larog alav kinah, já que o shulchan, a mesa da pessoa, ela é considerada como se fosse um mizbeach, a ponto da Gemara falar que quando tem Beit HaMikdash, o mizbeach perdoa os pecados da pessoa, quando não tem Beit HaMikdash, a mesa perdoa o pecado das pessoas. Ligando aqui, a Gemara liga isso com relação a convidar pessoas em casa, aceitar pessoas pobres que não têm o que comer. Então, já que o shulchan, já que a mesa da pessoa, ela tem um lado no qual é conectada com o mizbeach, com o altar, deve-se tomar cuidado para não matar um mosquito, nenhuma mosca na mesa, porque não são animais que poderiam ser feitos dele korbanot. Alachazain, im mechalek prosot hamotzi lemesubim lo yizrekem, dasur lizrok et apat, vegam lo itneina letoch yado, ele nicheina lefanav. Alguém que fez a brachá de hamotzi, ele vai distribuir pão para outras pessoas, ele não deve jogar o pedaço de pão, ele deve passar para até a frente da pessoa. Tem costumes diferentes um pouco, Ashkenazim e Sfaradim. Tem Sfaradim que sim costumam jogar o pão, costume Ashkenazim é não jogar pão. Então você passa para alguém, se alguém que está do outro lado da mesa, você vai passando devagarzinho, de pessoa em pessoa, até chegar na pessoa devida, e não se passa o pão de mão em mão. Deve se colocar na frente da pessoa e a pessoa própria pega, não ficar passando o pão de mão em mão.